Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, com mais um vídeo de nosso canal Trebuchet da Tecnologia, uma playlist do nosso canal no YouTube, em que nós comentamos as notícias que correm na mídia. São notícias bem interessantes que podem levar, inclusive, a perspectivas que a gente podemos fazer de como será a eletrônica no futuro. Talvez daqui 5, 10 anos, consultando esses vídeos, vocês vão dizer, puxa, ele tinha razão ao comentar essa notícia sobre a possibilidade de que ela se tornaria algo real. Realmente, aquilo que ele noticiou e que era apenas uma descoberta, agora a gente usa, tem um componente eletrônico que faz já aquilo que você previu naquela época. A notícia que nós vamos dar hoje, ela também é bastante interessante no sentido de que a gente tem falado que cada vez mais a eletrônica está entrando no nosso corpo, né? E lá da época de 1930 e 40, quando Hugo Gernsback falava em eletrodos ligados ao cérebro para captar sinais, vibrações que poderiam se converter em sons, né? Mas que não foi possível porque não havia tecnologia, né? E porque os sinais do cérebro são muito mais complexos do que se pensa, né? Até mesmo agora, nos nossos dias, o pessoal fala, não vão implantar um chip no seu cérebro capaz de mandar comandos para que você faça o que eles desejam, aprendam o que eles desejam, receba ordens e também para saber o que você está pensando. Não é bem assim, não. Os sinais que circulam lá pelos nossos neurônios são impulsos elétricos. Eles não correspondem aos sons ou a uma modulação como a gente está acostumado. Se eu captar aquilo, eu não vou conseguir interpretar o que eles significam. Eles têm uma codificação própria muito complexa, que até hoje não foi descoberta a maneira de fazer com que ela seja entendida. É muito complexo. É um sinal que eu acho que vai demorar ainda muitos anos para que a gente tenha uma decodificação completa. O que se faz hoje são sinais gerais, por exemplo, que a gente sabe que quando você abre ou fecha a mão, aparece um impulso elétrico em determinada área do cérebro. Então você pode usar isso para um comando, por exemplo, treinar uma pessoa para, por exemplo, mexer uma prótese. Isso é possível já, mas é muito difícil a gente trabalhar com o pensamento em si, com palavras, com imagens, porque elas são informações extremamente complexas que exigiriam um número muito grande de eletrodos. Mas os pesquisadores, certo, lá da Duke University, nos Estados Unidos, eles já estão caminhando para isso, conforme mostra essa notícia que recebemos agora em novembro de 2023, porque eles criaram um eletrodo para ser implantado no cérebro, que ele tem micropontos, de modo que ele pode pegar uma grande quantidade de pequenos sinais gerados por pontos específicos do cérebro. E ele consegue, com isso, eles implantaram 256 sensores nessa plaquinha, que pode ser implantada no cérebro. Eles conseguem, com isso, se essa plaquinha for implantada na região que faz o processamento da palavra, vejam só, o nosso cérebro é uma estrutura bastante complexa e ela é compartimentada em relação a funções. Então existem regiões do cérebro que cuidam da palavra, que cuidam dos sons, que cuidam do equilíbrio, que cuidam das imagens, que cuidam, por exemplo, do sono. Então é compartimentado. Então você pode escolher uma área específica para implantar um eletrodo desse tipo. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Eles implantaram esse eletrodo na região do cérebro que é responsável pelo processamento das palavras. E descobriram que conforme a palavra que você ouve ou que você fala, determinados pontos do cérebro recebem uma excitação que pode ser captada. E eles conseguiram decodificar isso. Eles conseguiram fazer um circuito eletrônico ligado a esse sensor que consegue decodificar até 78 palavras por minuto. Né? Nós falamos mais, provavelmente, não sei, não vou entrar em problemas de quem é muito falador, né? Mas existem pessoas que chegam a falar mais de 150 palavras por minuto. Né? Então, para essas daí, esse circuito acho que ainda não funcionaria. Mas ele poderia ser extremamente útil, por exemplo, para decodificar, por exemplo, as palavras diretamente do cérebro para pessoas que tenham perdido a dificuldade de enviar
essas palavras para os órgãos de fonação. Pessoas que pensam na palavra, mas não conseguem falar. É uma ideia bastante interessante a ser desenvolvida no futuro, não é? E é lógico, no futuro, a possibilidade de você ligar esse chip, né, a rede, a um Wi-Fi, né, e ter aí uma conexão sua, do seu cérebro com a internet. Não vai precisar mais falar que horas são, Alexa, né? Alexa, que horas são? Basta você pensar e a frase é transmitida e o Alex lá na mesa do lado vai responder. São 19 horas e 30 minutos, né? Coisas desse tipo você vai poder, talvez no futuro, emitir ordens ou emitir mensagens com poucas palavras, sem a necessidade de que você use a sua boca para falar, sem que você use o seu órgão de fonação. E da mesma forma também receber essas mensagens de alguém. Alguém pode te sussurrar quando você está numa reunião. Toma cuidado com o que fala, porque o seu chefe está de olho em você. Só você percebe isso pelo cérebro. E a pessoa que manda também faz isso mentalmente. Vai ser uma coisa fantástica, que eu acho que é o caminho para que no futuro nós temos a comunicação cérebro a cérebro, coisa que já se falava, né? E que hoje, né, é assunto da eletrônica paranormal, certo? Mas é lógico que muita coisa que a gente fala que é paranormal está deixando de ser pelos desenvolvimentos da ciência, né, e da tecnologia. Deixem o seu like, inscrevam-se no seu canal, no nosso canal, enviem os seus comentários e aguardem a nossa próxima notícia comentada aqui na nossa playlist. Até mais!